Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, vai ao Instagram, tem também o blog e o Facebook. Edição de 29 de junho de 2024, sábado, na 12ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, cor litúrgica verde. No rito temos a missa à escolha ou em homenagem a Nossa Senhora no sábado. Vamos à antífona da entrada. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. É o Salmo 27, versículos 8º e seguinte. Oração da coleta, rezemos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do livro das Lamentações, capítulo 2, versículo 2, 10 ao 14, 18 a 19. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira, deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá, lançou por terra, aviltou a realeza e seus príncipes. Sentados no chão, em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco. As jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas, fervem minhas entranhas, derrama-se por terra o meu fel diante da arruinada cidade de meu povo, vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade. Elas pedem às mães: o trigo e o vinho, onde estão? E vão caindo como derrubadas pela morte nas ruas da cidade, até expirarem no colo das mães. Com quem te posso comparar, ou a quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é a tua aflição, quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e insensatas, não puseram a descoberto a tua malícia para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite o teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade de Sião. Deixa correr uma torrente de lágrimas de dia e de noite. Não te concedas repouso, não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Levanta-te, chora na calada da noite no início das vigílias. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Ergue as mãos para ele pela vida de teus pequeninos que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a queda de Jerusalém, o sofrimento, porque se afastaram de Deus, hein? Isso é o que dá quando a pessoa se afasta do Criador. Salmo responsorial é o Salmo 74, ou isso na Bíblia hebraica. Na Bíblia latina, de tradução da Septuaginta para o latim, 73 é o número. Ok? Os versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, 20º, 20, 21 e o refrão 19b.
Não esqueçais até o fim a humildade dos vossos pobres. Repitamos: não esqueçais até o fim a humildade, a humilhação dos vossos pobres. Ó Senhor, por que razão nos rejeitastes para sempre, e vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais? Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes, desta tribo que remistes para ser a vossa herança, e do monte de Sião que escolhestes por morada. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Dirigi-vos até lá, para ver quanta ruína no santuário o inimigo destruiu todas as coisas, e rugindo como feras no local das grandes festas, lá puseram suas bandeiras vossos ímpios inimigos. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Pareciam lenhadores derrubando uma floresta, ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos. Ó Senhor, puseram fogo mesmo em vosso santuário, rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Recordai vossa aliança, a medida transbordou, porque nos antros desta terra só existe violência. Que não se escondam envergonhados o humilde e o pequeno, mas glorifiquem vosso nome o infeliz e o indigente. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Repitamos: não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de Mateus 8, versículo 17. Depois vamos proclamá-lo com o escrito por São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17. Aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo nossas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E digo a meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Vamos às reflexões agora. A primeira está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Diz o seguinte: o centurião, em cuja casa um judeu observante das leis não podia entrar, era o chefe de 100 soldados a serviço dos romanos. Um deles aproxima-se de Jesus e lhe pede a cura do seu empregado. Jesus diz que irá à casa dele, porém, contrariando o alto grau de fé do centurião, aliás, constatando o alto grau de fé do centurião, Jesus o elogia, destaca-o como figura exemplar. Em Israel não encontrei ninguém que tivesse tanta fé. Ao enfermo, Jesus restitui a saúde à distância e anuncia que os estrangeiros darão melhor acolhida ao projeto de Deus. Jesus segue fazendo prodígios, cura a sogra de Pedro e, ao entardecer, cura todos os doentes que lhe são apresentados, além de expulsar muitos demônios. O reino de Deus se manifesta concretamente em Jesus, que assumiu nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Temos outra reflexão do livro Palavra e Vida 2013, que assim diz: Jesus não encontrou ninguém em Israel com uma fé tão grande como a do centurião. Isto é, o reino se abre para além das fronteiras da raça, do país, da língua. O reino é para todos sem distinção. A única coisa que se requer para entrar nele é a fé, a confiança, a disposição para se deixar salvar. O mesmo acontece com a sogra de Pedro, com o endemoninhado e com os enfermos que lhe levam ao anoitecer. Também eles têm o coração aberto para Deus. Para curar-nos e salvar-nos é que Jesus veio. O que é preciso é que deixemos o Senhor agir em nossa vida. Agora, de Antônio Carlos Santini, a liturgia comentada com o título Eu Não Sou Digno. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É um comentário sobre Mateus capítulo 8, versículos do 5 ao 17. Um centurião romano, chefe de 100 soldados, está acostumado a dar ordens e a ver essas ordens cumpridas imediatamente, sem retardos nem desculpas. Uma só palavra e basta. Por certo, o militar já está bem informado sobre Jesus, o estranho rabi da Galileia, que cura os enfermos, devolve a visão aos cegos e liberta os possessos. Mesmo sendo um estrangeiro no país dos hebreus, ele reconhece a autoridade de Jesus sobre os males físicos e espirituais. Este reconhecimento, uma modalidade de fé, é que anima o centurião a rogar pelo servo doente. Ao ver que Jesus faz a intenção de ir à sua casa, o soldado romano se espanta, atrapalhado. Não precisa tanto, basta uma palavra. Afinal, um judeu que entrasse em ambiente impuro do estrangeiro, ficaria também ele ritualmente impuro. E o centurião tem um argumento invencível para que Jesus de Nazaré não visite seu lar, a casa de um estrangeiro, invasor e pagão. Senhor, eu não sou digno. Como não pensar naquele publicano da parábola que está em Lucas 18, versículos 9 e seguintes, que sequer se aproximava do altar e, tão diferente do fariseu, contador de vantagens, lá do fundo do templo, olhos no chão, batia no peito, se rebaixava diante do Senhor: tem piedade de mim que sou pecador.
Não é sem motivo que nossas eucaristias começam sempre por um ato penitencial. É talvez uma tentativa desesperada da Igreja para nos recordar nossas condições, nossa condição de pecadores. Espera-se que, batendo no peito, examinando a própria consciência, nós desistamos da impropriedade de cobrar alguma coisa de Deus ou de apresentar-lhe nossos méritos, aliás, inexistentes, ou mesmo reclamar asperamente do Senhor pela má qualidade dos serviços que Ele nos presta. Como faz falta a todos nós este realista sentimento de indignidade, aquele mesmo sentimento do pródigo, que está voltando para a casa com um discurso ensaiado: já não sou digno de ser chamado teu filho. Podes tratar-me como um dos empregados. Lucas 15, versículo 19. Para ouvir surpreso a resposta do pai: não tem jeito, meu filho. Enquanto eu for pai, tu serás meu filho. É assim que se descobre a verdade fundamental em nossa relação com Deus. Não somos amados porque somos bons. Somos amados porque somos filhos. Não é por mérito nosso, é pelo amor do Pai. De que maneira eu costumo apresentar-me diante de Deus? Desfio o longo rosário de minhas boas ações e cobro retribuição? Ou confesso humildemente os meus pecados e recebo o seu perdão? Pense nisso. Orai sem cessar. Junto ao Senhor se acha a misericórdia. Salmo 130, versículo 7. Vamos agora aos santos do dia. Olha, São Cássio é santo do dia 29 de junho. Ele faleceu em 558. Foi bispo de Narni, na Itália, e oferecia todos os dias o santo sacrifício banhado em lágrimas e dava em esmolas tudo o que tinha. Santa Ema é do dia 29 de junho, viúva. Uma viúva santa. Faleceu em 1045. Ela foi viúva do conde Guilherme de Sand e deu generosamente muitos dos seus bens aos pobres e à igreja. Isso aconteceu em Gurk, na Áustria. Santas do dia 29 de junho, Santas Maria do Tianchi e sua filha Madalena do Fengju. É um nome chinês, hein? Madalena do Fengju e Maria do Tianchi foram mártires, morreram em 1900. Foram retiradas de um canavial onde tinham se ocultado nas proximidades de Shenzhen, na China. Elas morreram proclamando sua fé em Cristo Jesus. Santos do dia 29 de junho, São Paulo Wu Yan, João Batista Wu Mantang e Paulo Wu Vanshu foram mártires. Faleceram em 1900. Paulo Wu era pai de João Batista, então com 17 anos, e tio de Paulo Vanshu, de 16 anos. Os três foram massacrados durante a perseguição religiosa na China. Santo do dia 29 de junho, Beato Raimundo Lúlio, mártir. Faleceu em 1316. Foi um terciário franciscano de grande cultura e eminente doutrina. Empenhou-se em pregar o evangelho aos muçulmanos no norte da África. Dia 29 de junho é dia de São Pedro e São Paulo. Neste caso, à tarde deste dia, no período vespertino, haverá a solene vigília dos santos Pedro e Paulo, apóstolos. O presidente da celebração deverá utilizar a cor vermelha, a cor das vestes. No rito haverá missa própria com glória, creio, prefácio próprio, com Atos, capítulo 3, versículos do 1 ao 10, Salmo 18, leitura do livro dos Gálatas, capítulo 1, versículos do 11 ao 20, e Evangelho João 21, versículos do 15 ao 19. São Pedro, comemoração litúrgica no domingo junto com São Paulo. Essa da tarde de sábado é a vigília.
Vamos então à história de São Pedro, santo do dia 29 de junho, do site do Vaticano. Seu nome era Simão, e foi Jesus quem o chamou de Pedro. Natural de Betsaida, vivia em Cafarnaum e era pescador no lago de Tiberíades. O mestre, Jesus, o convidou a segui-lo juntamente com seu irmão André. Com Tiago e João testemunharam acontecimentos importantes como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a agonia no Horto das Oliveiras, entre outros. Caminhando ao lado do Messias, Pedro emerge como um homem simples e irrequieto e às vezes até impulsivo. Vez por outra, fala e age em nome dos apóstolos. Não hesita em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre a sua pregação ou parábolas. Foi o primeiro a responder ao mestre diante da pergunta aos discípulos: também vocês querem ir embora? O mestre fez esta pergunta depois de falar na sinagoga de Cafarnaum, suscitando transtorno entre os discípulos. De fato, muitos deles, daquele momento em diante, decidiram não seguir Jesus mais. Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículos de 67 a 68. Em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. E Jesus lhe disse: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, versículos do 18 ao 19. Eis o encargo que Pedro recebeu: governar a igreja. Os evangelhos revelam que Jesus quis confiar a sua igreja a um pescador instintivo e com pouca instrução, que às vezes não sabia ver a vontade de Deus. Ele protestou quando Jesus falou sobre sua paixão, não queria que Jesus lhe lavasse os pés na última ceia, por ser um gesto de muita humildade por parte do mestre. Negou por 3 vezes conhecer Jesus depois de ser capturado. No entanto, os apóstolos reconhecem a função que Jesus lhe confiou e ele toma diversas iniciativas. Na manhã da Páscoa, informado por Maria Madalena que o corpo do mestre tinha desaparecido do sepulcro, foi lá às pressas com outro discípulo. Mas este, chegando antes que ele, deixa por respeito que Pedro entre por primeiro. No entanto, os apóstolos reconhecem a função que Jesus lhe confiou. Pedro confirma a fé da comunidade cristã e a dirige. Durante a perseguição de Nero, foi preso e depois crucificado de cabeça para baixo, isso em Roma. E esta crucificação de cabeça para baixo foi seu desejo, pois não queria ser crucificado da mesma forma que Cristo, não era digno de ser crucificado do mesmo jeito. Paulo foi condenado à morte e decapitado pelo tribunal romano. Segundo a tradição, o martírio dos 2 pilares da igreja deu-se no mesmo dia 29 de junho do ano 67. Pedro morreu no circo de Nero, na colina Vaticana, e Paulo na Via Ostiense. Sobre suas sepulturas surgiram a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, extramuros. Vamos então um pouco mais à história de São Paulo, segundo o site do Vaticano. Saulo, nome antigo dele, Saulo, judeu de Tarso, na atual Turquia, era um cidadão romano, culto, instruído na escola judaica, continuada em Jerusalém, formado pelo rabino Gamaliel. Tinha uma boa formação cultural greco-helênica, portanto conhecia o grego e o latim. Filho de um tecedor de cortinas, de tendas, ele aprendeu também esta arte manual paterna.
Como muitos judeus da época, Saulo tinha um segundo nome greco-latino, Paulo, escolhido por simples assonância com seu nome. Era perspicaz, corajoso e audaz. Tinha uma boa capacidade dialética. A sua personalidade emerge dos Atos dos Apóstolos e das 13 cartas. Ele não conhecia Jesus pessoalmente, por isso foi um dos primeiros a perseguir os cristãos que pensava fizessem parte de uma seita perigosa que devia ser debelada. Foi mencionado nas Escrituras pela primeira vez na narração da lapidação de Estevão, da morte de Estevão, primeiro mártir cristão em Jerusalém. Brioso sustentador da tradição judaica, Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os na prisão, conforme Atos, capítulo 8, versículo 3. Os discípulos o temiam e, para fugir da perseguição, alguns se espalharam em várias cidades, entre as quais Damasco. Paulo pediu autorização ao sumo pontífice para processar os fugitivos de Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Atos 9, versículos do 3 ao 6. Então, foi acompanhado a Damasco, onde por 3 dias, transtornado pela ocorrência, não comeu nem bebeu. No 3º dia apresentou-se a ele um homem chamado Ananias, ao qual, durante uma visão, Deus pediu para procurar Saulo e impor-lhe as mãos para que recobrasse a visão. E revelou a Ananias: Este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Palavras de Deus a Ananias, numa revelação. Paulo foi batizado, entrou em contato com a pequena comunidade cristã local, apresentou-se na sinagoga e deu testemunho do que lhe havia acontecido. Assim começou o seu apostolado. Agregou-se aos discípulos de Damasco e iniciou a pregação com entusiasmo. Depois foi a Jerusalém, onde conheceu Pedro e outros apóstolos que, com certa dificuldade, o acolheram e lhe falaram longamente sobre Jesus. Paulo os ouviu, aprendeu os ensinamentos deixados pelo mestre e fortificou sua fé. Assim prosseguiu a sua pregação, mas se deparou com a hostilidade de muitos judeus e a perplexidade de vários cristãos. Deixou Jerusalém e regressou para Tarso, sua cidade natal, onde retomou seu trabalho de tecedor de tendas, mas ao mesmo tempo continuou a evangelização. Alguns anos mais tarde, junto com Barnabé, um dos primeiros judeus convertidos, Paulo chegou a Antioquia, onde instaurou um íntimo contato com a comunidade cristã local. Após um breve período de permanência em Jerusalém, Paulo prosseguiu sua missão em outros lugares, começando por Antioquia, entre os judeus e, sobretudo, pagãos, chamados gentios. Ele fez 3 grandes viagens. Na primeira, ancora em Chipre e em diversas cidades da Galácia, onde funda diversas comunidades. A seguir, regressa novamente para Antioquia e Jerusalém, a fim de debater com os apóstolos a questão dos convertidos do paganismo, dos convertidos que eram pagãos e se tornaram cristãos, se eles deviam ou não respeitar os preceitos da tradição judaica. Na segunda viagem, dirige-se para o sul da Galácia, depois a Macedônia e, por fim, a Grécia. Detém-se em Corinto por mais de 1 ano e a seguir vai a outras cidades, como Éfeso e novamente a Jerusalém e Antioquia. Dali Paulo parte para a sua terceira viagem. Permanece 3 anos em Éfeso, depois vai a Macedônia, Corinto e outras cidades. Visita ainda as comunidades que o haviam acolhido antes e, enfim, volta para Jerusalém. Ali confronta-se com Tiago,
sobre as tensões surgidas entre as comunidades que havia fundado e os judeus cristãos a respeito de algumas normas da lei judaica. Acusado pelos judeus de pregar contra sua lei e introduzir no templo um pagão convertido, foi preso. Sob processo, Paulo, como cidadão romano, fez apelo ao imperador e foi transferido para Roma. Após sua prisão, visita diversas cidades, fazendo etapa em Cesareia e em outras localidades. Em Roma, onde se encontra também Pedro, entra em contato com a comunidade cristã. Livre por falta de provas, prossegue a sua missão, mas foi preso outra vez, sob o império de Nero. Foi condenado à morte pelo tribunal romano e decapitado na Via Ostiense, enquanto Pedro era crucificado na Colina Vaticana. Segundo a tradição, o martírio de Pedro e Paulo ocorreu no mesmo dia, 29 de junho do ano 67. Sobre suas sepulturas surgiram a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, extramuros. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz Jaquina, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. É que for melhor, ele nos dará. E agora eu clamo, do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará e será o juízo final. Seja batizado, creia que Jesus é Deus, o Deus do amor infinito que se humanou e morreu na cruz por nós, ressuscitando, ascendendo ao céu e hoje estando à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno. E arrependa-se dos seus pecados. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus e nos encontraremos na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom, @Paulo Roberto Maciel 7919.